Muito obrigada, Marco. Muito obrigada. Parabéns pela excelente palestra. Muito obrigada a todos que estão presentes. Eu honro a cada um que está aqui, ao eu superior de cada um e de todos os nossos palestrantes. E falamos tanto hoje de múltiplos talentos, todos os palestrantes apresentaram também. E eu também, nos meus múltiplos talentos, né, já com tanta facilidade em me comunicar, já tive programa de TV, em entrevistar, em ser entrevistada, hoje aqui é diferente, é uma grande responsabilidade estar falando com cada um de vocês, porque hoje a gente vai falar de algo que eu considero o mais valioso do mundo, né? Que é tão valioso quanto um diamante, que é o ser humano e tudo aquilo que tange e rege o ser humano. Então, hoje a gente vai falar sobre o campo quântico, o campo morfogenético. Os nossos colegas palestrantes, grandes profissionais em suas áreas, hoje cada um trouxe aí alguma informação dos múltiplos talentos. E agora a gente vai entender como que isso se materializa na vida de cada um ou muitas vezes não se materializa. Todos nós temos um campo chamado campo quântico, ou como a ciência fala, campo morfogenético. Esse campo ele tem aproximadamente 8 metros de diâmetro. E dentro desse nosso campo nós temos informação. Exatamente isso, nós somos como um grande HD de computador, a gente tem informação de tudo, informação da nossa primeira infância, informação das nossas memórias ancestrais, informações daquilo que carregamos dos nossos ancestrais, que chamamos de padrões sistêmicos repetitivos. Temos informações também das nossas memórias intrauterinas e também, por que não dizer, que são as mais profundas, muitas vezes as mais fortes, as nossas informações de alma. Hoje a ciência já comprova que nós viemos de outros lugares aonde nós trazemos informações, né? É o que a gente chama de bagagens extras. E essas bagagens extras, muitas vezes elas podem estar ali com bagagens extras boas e às vezes bagagens extras não boas, né? Impedindo muitas vezes as pessoas de colocarem então os seus múltiplos talentos, os seus dons, as suas criatividades para fora. Todos nós temos, todos os seres humanos têm múltiplos talentos, têm múltiplos conhecimentos e todos os seres humanos têm esse campo chamado campo morfogenético. Então, como um grande HD, uma grande memória, nós temos esses registros, né? Algumas terapias falam em registros akáshicos, mas independentemente dos nomes utilizados, essas informações elas vão cocriar a nossa vida a partir do nosso centro magnético. Pode colocar o próximo, Kleber, por favor. A partir do nosso centro magnético, aqui mesmo como esse slide, exatamente, o mundo ele é pura frequência. Então aqui mesmo como nesse slide, nós temos esses fios eletrocondutores, que eles emanam essas ondas, e essas ondas são ondas de comunicação. Então, o que acontece na prática? Nós cocriamos a nossa vida, nós cocriamos a nossa realidade em absolutamente tudo aquilo que acontece na nossa vida, em coisas boas e em coisas não boas. E isso é muito interessante porque muitas vezes coloca o ser humano em xeque-mate, porque aí não é mais o outro que é o culpado, não é o pai, não é a mãe, não é o governo, não é o prefeito, não é o filho, não é o vizinho, não. Na verdade, somos nós é que somos os co-criadores, conscientes ou inconscientemente, da nossa realidade. E essas informações, elas se manifestam através do nosso centro cardíaco, que é o nosso centro emocional, que em frequência Hertz, eles têm muito mais frequência do que o nosso mental. O nosso mental, ele é maravilhoso, mas ele tem capacidades cognitivas limitadas perante o nosso centro cardíaco de informações e perante o nosso centro emocional, que eles têm uma capacidade infinitamente maior, frequencialmente falando. Então, eles têm o poder de criar a nossa realidade. É por isso que muitas pessoas pensam em algo, fazem sempre o seu melhor, realmente realizam o seu melhor e muitas vezes não conseguem ter os resultados que almejam. E isso muitas vezes é muito conflitante para as pessoas. Poxa, eu faço o meu melhor, eu realizo, eu faço, e por que eu não consigo ter os resultados? O que me impede? São essas informações que a gente chama de bloqueios, medos, traumas, que estão falando mais alto naquele momento, relacionado à intenção da pessoa. Porque a intenção, a projeção mental, ele não consegue materializar. O mental, ele vai projetar.
Ele vai identificar o que a pessoa quer, mas não é ele que vai criar. O que vai criar é aqui. Então, se aqui eu tenho padrões limitantes, eu vou criar os mesmos padrões que eu tenho. Então, no consultório, nós utilizamos técnicas frequenciais. São várias ferramentas, uma delas nós utilizamos frequências como essas, onde nós vamos, através das frequências, desbloqueando padrões limitantes do campo da pessoa, né? Nós temos vários exemplos de frequências, como essas daqui. E essas frequências, elas vão liberando, são mais de 400 frequências ou até mais que a gente utiliza no consultório, e elas vão liberando o campo. Por que frequência? Porque essas informações, elas têm um campo de sutilidade muito profundo, então não conseguimos acessar isso no mental, isso está além do inconsciente. Então essas frequências conseguem acessar a origem dos medos, dos traumas, dos bloqueios, dos padrões sistêmicos repetitivos, que é aquilo que a pessoa possa estar carregando da família ou da ancestralidade dela, e a gente vai desbloqueando isso do campo da pessoa, trazendo ela para o seu centro. Então, com isso, a gente vai trazendo a pessoa para o seu centro magnético, para o seu centro eletromagnético, para que ela, então, emane essas ondas frequenciais, exatamente como aparece no slide. Isso é algo que se aproxima muito do nosso campo eletromagnético, ele é repleto de informações, são códigos frequenciais que estão inseridos nesse nosso campo, isso tem muito a ver com a frequência e tecnologia da nossa alma, e ele não para, é 24 horas emanando informação, emanando frequência, e todos os campos de todas as pessoas vão trocando comunicações, energias o tempo todo. Isso também é muito interessante no que tange a comunicação. É por isso que às vezes a gente fala A, a pessoa entende B. A pessoa fala X pra gente, a gente entende Y. Por quê? Porque muitas vezes a comunicação ela não é verbal. Na verdade, na maioria das vezes a comunicação ela não é verbal, ela é frequencial, ela é energética. Então o que chega primeiro sempre é a energia. O que chega primeiro não é a fala verbal, é a frequência, é aquilo que ela tem no campo dela, é aquilo que ela intenciona e a fala chega por último. Por isso que às vezes existem divergências nas comunicações. E eu gostaria também de falar, de dar continuidade nessa questão que as pessoas às vezes tendem a fazer uma transferência, né? Transferir então os seus problemas para uma outra pessoa, culpar as outras pessoas. Sendo que, na verdade, é muito importante cada um voltar para si, ou seja, aconteceu algo na vida, aconteceu algo desarmônico na vida, olhar para aquela situação, independentemente de qual seja, e falar o que em mim que está causando isso, o que é que eu preciso entender para sair dessa frequência e mudar. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação que ela não é boa, as pessoas elas tendem a baixar muito mais o campo vibracional, a entrar profundamente no problema e aquilo só vai piorando. Então, a tabelinha frequencial é muito interessante, ela é como um andar de prédios. Então, se eu estou no primeiro andar, eu vou ter acesso ao que está no primeiro andar. Se eu estou no subsolo, eu vou ter acesso ao que está no subsolo. Mas se eu estou na cobertura, eu vou ter uma visão completa de tudo que é melhor. Então, se a pessoa já está numa situação de problemas, ela baixa ainda mais a frequência, então ela automaticamente atrai mais problemas. Por isso que as pessoas falam, meu Deus, eu ouço muito isso no consultório, meu Deus, Simone, aconteceu isso, depois aconteceu mais isso, meu Deus, que dia, que semana. Lógico, ela estava numa frequência baixíssima. Então, ela vai atrair situações e problemas da mesma frequência. Agora, quando ela começa a mudar a consciência mental dela, que isso também ajuda em muito, e começa a falar o que em mim que causou isso já começa a tirá-la dessa situação, já começa a tirá-la do problema, porque ela está ativando ali outros neurotransmissores. Uma outra coisa muito interessante também, que ajuda muito e tem ajudado muito as pessoas a sair de determinadas situações, é entrar na frequência da gratidão. A frequência da gratidão é muito interessante e talvez um pouco mais complexo de utilizar nos momentos em que as pessoas vivem grandes situações desafiadoras na vida, né? Mas é exatamente neste momento que a pessoa precisa entrar na gratidão, né? Está acontecendo uma situação que ela considere não boa, ela começa a agradecer por aquilo.
ela vai falando obrigado por essa situação, não só falando mentalmente ou não só falando verbalmente, mas realmente sentindo no coração, sentindo gratidão por aquela situação. Obviamente que por todas as coisas boas também, mas principalmente por essas situações que ela considere não boa. Porque quando ela emana gratidão, ela sobe na frequência e naturalmente isso vai ajudando ela a sair dessa situação que seja considerado um problema. Problemas, na verdade, são desafios, né? Eles não precisariam ser vistos como problemas, e sim desafios a serem superados. Atrás dos problemas estão grandes oportunidades. Então, quando a pessoa ela entra na gratidão, ela sobe a frequência, ela começa a ver aquela situação de uma forma completamente diferente e muitas vezes ela começa a ver a luz que está ali atrás, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que o universo é feito de infinitas possibilidades, né? E eu termino aqui a minha palestra dizendo a todos vocês que o universo é feito de infinitas possibilidades, usem todas ao favor de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar as dúvidas aqui embaixo na bio, que a gente entra em contato com vocês, ou podem também acessar pelo meu Instagram, Sissi Poniatowski, S-I-S-I Poniatowski. Um beijo grande para vocês e muito obrigada!